Imagine que você acorda no meio de uma missão impossível. Não há armadura, não há reforços. Há apenas você, a escuridão, e algo que já matou os melhores guerreiros do universo. O que você faria? Fugiria? Rezaria? Ou teria o que é preciso para avançar? Eu já estive nesse lugar. Literalmente. E é exatamente aí que a história de Hector Rex começa a fazer sentido de um jeito que vai doer por dentro. Meu nome é Hector Rex. Guarde bem esse nome, porque ele é a prova viva de que o limite do que um ser humano pode se tornar ainda não foi alcançado, nem mesmo pelos maiores cientistas do Imperador. Muita gente olha para aqueles gigantes, os Space Marines, e acha que eles são o auge da criação. Aqueles brutamontes de 2,5 metros, com 2 corações e ossos reforçados com cerâmica, que atravessam paredes como se fossem papel. Eles se acham os donos da verdade, os semideuses entre nós, pobres mortais. Mas eu sou o segredo que a Inquisição esconde no porão mais profundo de suas fortalezas. Eu sou Hector Rex, e eu fui forjado para ser o pesadelo daqueles que se acham invencíveis. Tudo começou quando me levaram para os laboratórios subterrâneos de um setor esquecido. Eu não fui recrutado como um Space Marine. Não houve glória. Não houve testes de sobrevivência em mundos gelados. O que houve foi dor. Uma dor que nenhum desses gigantes de armadura jamais conseguiria suportar sem enlouquecer. Eles usam ciência, saca? Genética, órgãos extras, aquela coisa toda de laboratório limpinho. Comigo, a Inquisição usou o que eles chamam de rituais proibidos. Coisas que mexem com a alma tanto quanto mexem com a carne. Eles queriam criar algo que pudesse bater de frente com um primarca, se fosse preciso. Alguém que não precisasse de uma armadura do tamanho de um tanque para ser o predador alfa no campo de batalha. E por mais brutal que isso soe, existe uma lógica histórica por trás disso. Durante milênios, o Império investiu tudo nos Astartes, os rituais de indução, os capítulos, as armaduras sagradas. Por séculos, não havia questão sobre quem servia de ápice militar da humanidade. Mas à medida que as ameaças evoluíram, surgiu uma pergunta que ninguém queria fazer em voz alta. E quando os semideuses falham? Foi exatamente essa pergunta que abriu espaço para experimentos como o de Hector Rex. Tentativas calculadas de empurrar a forma humana para além do que qualquer codex aprovaria. Se você estivesse no lugar de Karamazov, o inquisidor responsável, o que faria? Autorizaria rituais proibidos em um ser humano consciente, sabendo que o processo é irreversível e que as consequências são imprevisíveis, apenas para criar uma arma que os heróis oficiais do Império nunca admitiram precisar. Eu me lembro da primeira vez que testaram minha velocidade contra um desses anjos da morte. O sujeito se chamava Irmão Harkan, um veterano dos Black Templars, cheio de medalhas e uma arrogância que não cabia dentro daquele peitoral de metal. Ele olhou para mim, um homem que, à primeira vista, parecia apenas um atleta muito bem condicionado, e soltou uma risada que ecoou por toda a câmara de treinamento. "Isso é uma piada?" Ele perguntou para o inquisidor que estava na galeria de observação. "Vocês querem que eu treine com um humano de estimação?" O inquisidor só deu um sinal com a mão. Eu não disse nada. Eu nunca digo muita coisa quando a adrenalina começa a bombear pelo meu sistema. O que o Harkan não sabia é que meus tendões não eram mais feitos apenas de fibra biológica. Eles estavam trançados com filamentos de uma liga que a humanidade esqueceu há milênios. Meus reflexos não passavam por nervos comuns, mas por uma rede de energia que reagia antes mesmo de eu pensar. Quando o sinal soou, Harkan avançou. Ele era rápido, não vou mentir. Para qualquer pessoa comum, ele seria apenas um borrão de metal e fúria. Mas para mim, para Hector Rex, ele parecia estar se movendo dentro de um balde de mel melaço. Eu vi o ombro dele se contrair, vi a direção que a espada de treino ia tomar antes mesmo de ele começar o movimento. Eu não desviei como um soldado fugindo da morte. Eu simplesmente dei um passo para o lado, um movimento mínimo, elegante, quase como se eu estivesse entediado. A expressão de confusão no visor do capacete dele foi impagável. Ele tentou um golpe de volta, uma manobra que deveria ter me partido ao meio. Eu apenas estendi a mão e segurei o pulso daquela armadura de poder. Ouviu o barulho?
foi o som do metal rangendo sob a pressão dos meus dedos. Eu, um humano, estava amassando a cerâmica de um Space Marine com a força bruta da minha mão nua. O choque dele foi tão grande que ele congelou por 1 milésimo de segundo. Foi o tempo que eu precisei para dar um soco curto, bem no centro do peito dele. Não foi um soco comum. Foi um impacto que carregava toda a energia dos rituais que me transformaram. Harkan voou, literalmente. O gigante de quase 300 quilos, somando o peso da armadura, foi arremessado contra a parede reforçada da câmara, deixando uma cratera no metal. Ele caiu de joelhos, ofegante, tentando entender como um humano de estimação tinha acabado de humilhá-lo na frente de seus superiores. Eu caminhei até ele sem pressa. Cada passo meu era silencioso, ao contrário do estrondo que as botas dele faziam. Eu me abaixei, olhei bem nos olhos dele através da fenda do capacete e disse baixinho: "O Império tem muitos segredos, Harkan. Eu sou o que acontece quando eles param de seguir as regras." Naquele momento, eu vi o medo. Não o medo da morte, porque esses caras são condicionados a não sentir isso. Foi o medo do desconhecido. O medo de perceber que eles não eram mais o topo da cadeia alimentar. O que você está sentindo agora, ao imaginar tudo isso? Deixe um comentário abaixo contando se você acha que o Império fez certo ao criar algo como Hector Rex, ou se cruzou uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Eu sou Hector Rex, a arma secreta que ninguém viu chegar. O homem que faz o que os deuses de metal não conseguem. Isso era só o começo do meu aquecimento. A Inquisição tinha planos muito maiores para mim. Missões que fariam o que eu fiz com aquele Black Templar parecer uma brincadeira de criança no parque. Eu estava pronto para mostrar para a galáxia que a forma humana, quando tocada pelo proibido, é a coisa mais perigosa que já existiu. Harkan não aceitou bem a queda. Eu vi os servomotores da armadura dele roncando, soltando faíscas enquanto ele tentava se estabilizar. Para um Space Marine, ser jogado no chão por um mero humano é mais do que uma derrota física. É uma heresia contra a própria natureza dele. Ele rosnou, um som gutural que parecia vir das entranhas de uma besta, e se lançou contra mim de novo. Dessa vez ele não usou a espada de treino. Ele veio para me esmagar com o peso do corpo, tentando usar a força bruta que costuma derrubar tanques de guerra. Eu nem pisquei. Quando ele estava a centímetros de mim, eu senti aquele calor familiar subindo pela minha espinha. Não era raiva, era a ativação dos selos rúnicos gravados diretamente nos meus ossos. O ar ao meu redor pareceu vibrar. Eu simplesmente estendi a mão aberta e parei o avanço dele. Sim, do jeito que você está imaginando. Uma mão humana, sem luva, parando o peito de uma armadura de poder em plena carga. O impacto fez o chão de metal sob os meus pés rachar, mas eu não me movi nem 1 milímetro. "Chega, Harkan", eu disse, e minha voz saiu com um eco metálico que eu mesmo mal reconhecia. "Você está lutando contra algo que não entende." O inquisidor lá no alto, o velho Lord Karamazov, deu uma batidinha leve com o cajado no parapeito de mármore. O som ecoou por toda a sala de treinamento, que era vasta como uma catedral. Harkan parou, ofegante, o visor do capacete fixo em mim. Eu conseguia sentir o ódio dele, mas também um pavor que ele tentava enterrar profundamente. Ele recuou, guardando a espada, mas não tirou os olhos de mim enquanto saía da arena. Ele sabia, e eu sabia, que se a luta continuasse, ele terminaria em pedaços no chão. Karamazov desceu por uma rampa lateral, cercado por uma nuvem de incenso e pelo zumbido de crânios servos que flutuavam ao seu redor, gravando cada detalhe. O velho tinha um olhar de satisfação que me dava calafrios. Ele se aproximou de mim e colocou uma mão enluvada no meu ombro. A mão dele era fria, mas o que eu sentia vindo dele era uma ambição que queimava. "Hector Rex", ele começou, a voz arrastada como pergaminho velho. "Você viu o que fez? Você quebrou o espírito de um dos guerreiros mais orgulhosos do Imperador sem sequer suar. Os rituais de modificação foram um sucesso além de qualquer previsão dos nossos tecnomantes mais otimistas." Eu olhei para as minhas mãos. Elas pareciam normais por fora, mas por baixo da pele, eu sentia o fluxo constante de algo que não era sangue. Era um fluido alquímico, uma mistura de nanotecnologia proibida e essência retirada de relíquias que a maioria dos homens morreria só de olhar.
Eu me lembrava da dor. A dor. Foram meses amarrado a uma mesa de pedra com agulhas de obsidiana perfurando cada nervo do meu corpo enquanto os salmos em alto gótico eram entoados sem parar. Eles me desmontaram e me montaram de novo, mas não como um ciborgue comum. Eles me transformaram em um ápice biológico, algo que a humanidade deveria ter sido antes da queda. Houve um momento durante aqueles rituais, não vou mentir, em que eu tive uma clareza que me assustou mais do que qualquer dor física. Era a terceira semana de tratamentos, quando as agulhas de obsidiana alcançaram a coluna vertebral. Eu estava no limite do que qualquer mente consegue suportar e, em vez de desmoronar, percebi algo. O medo era o único limitador real da forma humana. Não a biologia, não a genética. O medo. Aquele insight mudou tudo na forma como eu encarei o restante do processo. E é a razão pela qual eu saí daquela mesa de pedra como algo que o Império ainda não tinha nome para descrever. O que vem agora? Perguntei, ignorando o elogio. Eu não estava ali para ser massageado no ego. Eu queria testar os limites do que eu tinha me tornado. Agora, Hector, nós paramos de brincar de treino. Karamazov respondeu, um sorriso sombrio surgindo em seu rosto enrugado. Temos notícias de um culto Genestialer se infiltrando nos níveis inferiores de uma colmeia industrial em Vigilos. Mas não é um culto qualquer. Eles têm algo. Um patriarca que já despachou 3 esquadrões de extermínio da Death Watch. Os Space Marines falharam. Eles são muito barulhentos, muito previsíveis. O Império precisa de um predador que consiga se infiltrar nas sombras e desferir o golpe de misericórdia onde o metal falha. Eu assenti. O cheiro de guerra já estava começando a entrar pelas minhas narinas e meu sistema nervoso respondeu imediatamente. Meus batimentos cardíacos, que normalmente eram lentos e constantes, aceleraram em um ritmo perfeito, preparando meus músculos para a explosão de energia que viria. Caminhamos pelos corredores sombrios da fortaleza inquisitorial. As paredes eram cobertas de selos de pureza e inscrições que brilhavam com uma luz azulada fraca. Passamos por guardas de elite que batiam o punho no peito quando eu passava, mas eu via o desconforto nos olhos deles. Eles sentiam o que eu era. Eles sentiam que, embora eu tivesse a forma de um homem, havia algo de outro lugar vibrando dentro de mim. Se você quer entrar ainda mais fundo nesse universo e entender as forças sombrias que moldaram Hector Rex antes mesmo dos rituais começarem, o link na descrição desse vídeo leva direto para um conteúdo que vai ampliar tudo o que você acabou de ver. Vale muito a pena pausar aqui e dar uma olhada. Chegamos ao hangar onde a minha nave pessoal, a Vingança Silenciosa, estava sendo preparada. Era uma nave pequena, rápida, equipada com sistemas de camuflagem que custariam o orçamento de um planeta inteiro. Enquanto eu subia a rampa, Karamazov me chamou uma última vez. Lembre-se, Hector Rex, você não é apenas uma arma. Você é a prova de que a humanidade não precisa depender de deuses ou de super-homens de armadura para sobreviver. Você é o futuro que eles temem. Não mostre piedade. O segredo da sua existência depende do sucesso absoluto dessa missão. Se alguém vir o que você é capaz de fazer e sobreviver para contar, o delicado equilíbrio que mantemos com as ordens Astartes pode ruir. Eles não vão ver nada, milord. Eu respondi, sentindo o poder borbulhando sob minha pele. Quando eles perceberem que eu estou lá, já vai ser tarde demais para qualquer um deles respirar. Entrei na nave e as portas se fecharam com um som pneumático pesado. Sentei-me na poltrona de comando e conectei os cabos neurais que saíam do painel diretamente nos portais que eu tinha nos pulsos. A nave e eu nos tornamos um só. Eu sentia os motores de dobra aquecendo como se fossem meus próprios pulmões. O destino era o setor industrial de Orestes, um lugar de fumaça, graxa e morte. Eu ia caçar monstros. Mas o que aqueles cultistas não sabiam é que o maior monstro da galáxia estava vindo com um rosto humano e uma vontade de ferro. Eu sou Hector Rex, e a minha lenda estava apenas começando a ser escrita com o sangue daqueles que se achavam intocáveis. A descida para a superfície de Vigilos não foi suave, mas eu não esperava que fosse. O ar de Orestes era uma sopa grossa de fumaça tóxica, fuligem industrial,
e o cheiro metálico de sangue seco que parecia impregnar cada centímetro cúbico daquele setor. Enquanto a vingança silenciosa cortava as nuvens ácidas, eu sentia a vibração da fuselagem como se fosse um tremor nos meus próprios ossos. Os sensores da nave, conectados diretamente ao meu córtex cerebral, pintavam um quadro desolador lá embaixo. Quilômetros de fundições abandonadas, refinarias em chamas e o silêncio sinistro de uma zona de guerra que já tinha devorado muitos bons soldados. Pousei a nave em um hangar de carga parcialmente desmoronado, a cerca de 2 quilômetros do epicentro do ninho Genestealer. Quando a rampa baixou, o calor abafado e o fedor de esgoto químico me atingiram como um soco, mas meus pulmões modificados filtraram as toxinas antes mesmo de chegarem à minha corrente sanguínea. Eu não precisei de máscara. Eu não precisei de uma armadura de 2 toneladas para me sentir seguro. Eu tinha apenas minha couraça de combate ajustada, feita de uma liga de ceramite flexível que se movia comigo como uma segunda pele, e minhas armas. Não demorei muito para encontrar o que restava do último esforço imperial. No meio de uma praça cercada por torres de resfriamento que pareciam dedos esqueléticos apontando para o céu, vi o brilho das luzes de sinalização de um posto avançado da Death Watch. Eles estavam cercados. Eram 5 deles. Gigantes de metal negro. Os anjos da morte do imperador. Os melhores entre os melhores. Mas, para os meus olhos, eles pareciam lentos, desajeitados. Um deles, um sargento com a insígnia dos Ultramarines no ombro, disparava seu bolter em rajadas curtas contra as sombras que se moviam nos dutos de ventilação acima. O som dos disparos era ensurdecedor, mas inútil. Os Genestealers eram rápidos demais para a mira pesada de um Astartes cansado. Eu me aproximei sem fazer barulho. Literalmente. Meus passos eram abafados por um campo de distorção sônica que a Inquisição instalou nas minhas botas. Quando parei a poucos metros do sargento, ele quase pulou de susto, girando sua arma pesada na minha direção. Quem vai lá? Identifique-se, ou eu o transformo em polpa. A voz dele saiu distorcida pelo alto-falante do capacete, carregada de uma arrogância que eu já conhecia bem. Abaixe a arma, sargento, eu disse com a voz calma, quase um sussurro que cortou o barulho da batalha. Eu sou Hector Rex. Estou aqui para terminar o trabalho que vocês não conseguiram. O sargento soltou uma risada seca, um som metálico e desdenhoso. Os outros 4 Space Marines se aproximaram, formando um semicírculo ao meu redor. Eles me olhavam de cima, com aquela superioridade genética que lhes foi ensinada desde o dia em que receberam a semente genética. Um humano? Um deles perguntou, a voz cheia de escárnio. Mandaram um simples mortal para o meio desse inferno? Onde estão seus reforços, Hector Rex? Onde está a sua armadura de poder? Você vai morrer em 10 segundos se as sombras decidirem que você vale o esforço. Eu não preciso de reforços, respondi, meus olhos fixos nas sombras acima deles, onde eu já tinha contado pelo menos 12 criaturas se posicionando para o bote. E eu não sou um simples mortal. Mas se vocês quiserem continuar medindo o tamanho das suas ombreiras, fiquem à vontade. Só tentem não ficar no meu caminho. O sargento rosnou e deu um passo à frente, provavelmente para me segurar pelo colarinho e me dar uma lição de respeito. Mas ele não teve tempo. O primeiro Genestealer saltou. Era uma massa de garras, dentes e quitina roxa, descendo como um raio do alto de uma viga de aço. O Space Marine reagiu. Ele foi rápido para os padrões dele. Ele começou a levantar o bolter, o dedo tateando o gatilho. Mas eu fui mais rápido. Para mim, o mundo pareceu desacelerar. O tempo se tornou uma substância viscosa e lenta. Eu vi cada movimento da criatura, cada batida de seu coração alienígena, a trajetória exata de suas garras. Antes que o bolter do sargento desse o primeiro tiro, eu já tinha desembainhado minha lâmina de energia monomolecular. Foi um movimento único, fluido, quase invisível a olho nu. Eu não apenas bloqueei a criatura, eu a atravessei. Meus pés giraram no chão de metal, meu corpo se inclinando no ângulo perfeito para usar o impulso do próprio monstro contra ele. No segundo seguinte, o Genestealer estava no chão, dividido perfeitamente em 2 pedaços que ainda se contorciam, o sangue ácido sibilando no asfalto. Eu estava parado exatamente onde comecei, guardando a lâmina com um estalo seco. O sargento ficou estático,
o bolter ainda apontado para o lugar onde a criatura estivera um segundo antes. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo chiado do ácido. O que foi isso? O sargento perguntou, a voz agora tremendo levemente. Não de medo, mas de pura confusão. Eu nem vi você se mexer. Isso foi eficiência. Eu respondi, olhando para os outros Marines, que agora me encaravam com algo que beirava o pavor sagrado. Enquanto vocês confiam no metal e no volume de fogo, eu confio na perfeição do que o Imperador pretendia que a humanidade fosse antes de vocês serem criados. Eu não esperei por uma resposta. Comecei a caminhar em direção ao túnel principal que levava ao coração da colmeia. Eu sentia os olhos deles nas minhas costas. Sentia o ego ferido daqueles semideuses que, pela primeira vez na vida, se sentiam pequenos diante de um homem que não usava uma armadura do tamanho de um tanque. Rex! O sargento gritou atrás de mim. Você não pode ir sozinho. Há centenas deles lá embaixo. O patriarca, ele matou meu capitão com um único golpe psíquico. Parei e olhei por cima do ombro. Dei um sorriso curto, aquele tipo de sorriso de quem sabe um segredo que o resto do universo ainda não descobriu. O seu capitão era um Space Marine, sargento. Ele tinha limites. Ele tinha um código de honra que o tornava previsível. Eu sou o que acontece quando a Inquisição decide que a honra é um luxo que o Império não pode mais pagar. Fiquem aqui e protejam o perímetro. Tentem não morrer enquanto eu limpo a bagunça de vocês. Entrei na escuridão do túnel sem olhar para trás. A temperatura caiu 10 graus instantaneamente e o ar ficou saturado com o cheiro de ozônio e podridão orgânica. Eu podia ouvir o som de 1000 patas arranhando as paredes, o sussurro psíquico de uma mente coletiva tentando invadir meu cérebro. Mas os selos rúnicos gravados diretamente nos meus ossos brilharam com uma luz interna, criando uma barreira intransponível. Eu comecei a correr. Não uma corrida comum, mas um deslocamento que desafiava a biologia. Meus tendões, reforçados com fibras sintéticas de alta densidade, me impulsionavam com uma força que faria as pernas de um humano normal explodirem. Eu era um borrão cinzento atravessando os corredores enferrujados. Encontrei o primeiro ninho em um antigo depósito de munição. Havia cerca de 30 deles, alimentando-se de restos de guardas imperiais. Eles sentiram minha presença, mas antes que pudessem emitir um grito de alerta, eu estava entre eles. Minhas mãos não eram apenas mãos. Eram ferramentas de destruição. Eu não usava apenas a espada. Eu usava os cotovelos, os joelhos, a palma das mãos infundida com descargas de energia cinética. Cada golpe meu quebrava placas de quitina como se fossem vidro. Eu me movia em uma dança de morte que nenhum Astartes conseguiria replicar. Eles são pesados, barulhentos, feitos para aguentar pancada. Eu fui feito para nunca ser atingido. Um Genestealer tentou morder meu pescoço, mas eu o agarrei pela mandíbula com a mão esquerda e com um simples movimento de pulso, arranquei sua cabeça inteira, coluna vertebral incluída. O sangue roxo espirrou no meu rosto, quente e amargo, mas eu apenas limpei com as costas da mão enquanto chutava outro monstro contra uma tubulação de vapor que estourou e cozinhou a criatura viva. Em menos de 2 minutos, o depósito estava em silêncio novamente. 30 monstros de elite, que teriam dizimado um esquadrão de guardas imperiais em segundos, estavam espalhados pelo chão como lixo descartado. Eu nem estava ofegante. Meu coração batia em um ritmo calmo, enviando oxigênio purificado para cada célula do meu corpo. Eu olhei para as minhas mãos, cobertas de icor alienígena. Eu sentia o poder vibrando, a herança proibida que Karamazov e seus rituais tinham colocado em mim. Eu era Hector Rex, a arma que o Império escondia por vergonha, mas que usava por necessidade, e eu estava apenas começando a descer para o abismo. O patriarca estava perto, eu podia sentir o peso de sua consciência alienígena me procurando na escuridão. Ele achava que era o predador alfa deste mundo. Ele estava prestes a descobrir que, na hierarquia da morte, ele tinha acabado de cair para o 2º lugar. Quanto mais eu descia para as entranhas daquela colmeia, mais o ar parecia se transformar em uma sopa de maldade e estática. O silêncio lá embaixo não era a ausência de som. Era uma pressão física que empurrava meus tímpanos.
Eu sentia o patriarca. Ele não era apenas uma criatura. Era um farol de consciência alienígena. Uma mente tão vasta e fria que faria um homem comum cair de joelhos e chorar até arrancar os próprios olhos. Mas eu não sou um homem comum. Eu sou Hector Rex. E cada centímetro do meu ser foi reescrito para ignorar o medo que paralisa os mortais. Eu cheguei ao que parecia ser a câmara de ventilação central. Era um espaço imenso, circular, com cabos grossos como troncos de árvores pendurados no teto, todos cobertos por uma gosma bulbosa e pulsante. No centro de tudo, sentado em um trono feito de ossos humanos e metal retorcido, estava ele. O patriarca era uma abominação de 4 braços, uma massa de músculos arroxeados e garras que brilhavam com uma luz doentia. Ele era 3 vezes maior que um Space Marine em sua armadura completa. Quando ele abriu os olhos, eu senti o impacto psíquico. Foi como se um martelo de guerra batesse contra o meu crânio. Você não é como os outros. A voz dele não veio pelos ouvidos, mas ecoou dentro da minha mente, viscosa e cheia de escárnio. Eu não respondi com palavras. Eu não fui treinado para conversar com pragas. Eu avancei. O patriarca rugiu, um som que fez as paredes de metal vibrarem, e seus guardas de elite, os aberrantes, saltaram das sombras. Eram brutamontes deformados empunhando marretas industriais. O primeiro tentou me esmagar com um golpe descendente que teria partido um tanque ao meio. Eu não desviei como um humano faria, tropeçando para trás. Eu deslizei para dentro do alcance dele, um movimento tão fluido que parecia que eu estava flutuando. Com a base da palma da mão, atingi o peito da criatura. Os selos rúnicos sob a minha pele brilharam intensamente. A descarga cinética que liberei não apenas parou o monstro, mas implodiu sua caixa torácica, mandando estilhaços de osso diretamente para o seu coração. Ele nem teve tempo de gritar. O segundo aberrante tentou me agarrar por trás, mas eu girei sobre o meu próprio eixo, usando o impulso para desferir um chute lateral que quebrou suas 2 pernas como se fossem gravetos secos. Enquanto ele caía, minha mão se fechou em volta do seu pescoço e eu simplesmente apertei. Ouvi o estalo seco da coluna vertebral se partindo. O patriarca se levantou. Ele percebeu que seus filhos não eram páreo para mim. Ele saltou do trono com uma agilidade que desafiava seu tamanho, as garras dianteiras prontas para me fatiar em tiras. Eu saquei minha lâmina rúnica, uma arma que não pertencia a nenhum arsenal padrão do Império. Ela brilhava com uma luz azul gélida, alimentada pela mesma energia que corria nas minhas veias. O choque entre nós dois criou uma onda de choque que estourou as lâmpadas de sódio restantes na sala. Ficamos na penumbra, iluminados apenas pelo brilho das minhas runas e pelo brilho psíquico dos olhos dele. Ele era rápido, incrivelmente rápido. Suas 4 garras atacavam de ângulos diferentes, um turbilhão de morte. Um Space Marine teria confiado em sua placa peitoral para absorver alguns desses golpes. Eu não. Eu aparava cada ataque com a precisão de um relógio biológico perfeito. Cada vez que nossas lâminas se encontravam, eu sentia a frustração dele crescer. Ele não conseguia ler meus movimentos porque meu cérebro processava a realidade em uma velocidade que ele não conseguia acompanhar. O que você é? Ele sibilou psiquicamente, o tom agora carregado de uma ponta de dúvida. Eu sou o fim da sua linhagem, eu disse, e minha voz saiu como um trovão baixo e calmo. Eu mudei o ritmo. Parei de apenas me defender e comecei a ditar a luta. Eu me movia como um fantasma, aparecendo em seus pontos cegos, deixando cortes profundos em sua pele blindada. O sangue dele, um icor escuro, começou a poçar no chão. Ele tentou um ataque desesperado, uma explosão de energia psíquica pura destinada a fritar meu sistema nervoso. Eu senti o calor, vi o ar distorcer, mas os selos gravados em meus ossos absorveram a energia, redirecionando-a para os meus próprios músculos. Eu me tornei um borrão de luz. Em 1 segundo, eu estava a 10 metros de distância. No seguinte, eu estava embaixo dele. Minha lâmina subiu, atravessando o que passava por um queixo e saindo pelo topo do crânio bulboso da criatura. O patriarca estremeceu, suas garras arranhando o ar inutilmente por um momento eterno, antes de desabar no chão com um baque surdo que ecoou por toda a câmara. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A mente coletiva que infestava a colmeia soltou um grito agonizante e depois se fragmentou.
Sem o patriarca, eles eram apenas animais desorientados. Eu limpei minha lâmina na tapeçaria rasgada que decorava o trono de ossos. Meu corpo doía, uma queimação profunda que era o preço de usar tanto poder em tão pouco tempo. Eu sabia que, em algum lugar acima de mim, os Space Marines estavam limpando os remanescentes da infestação, achando que a vitória era fruto de sua tática e bravura. Eles nunca saberiam que um único homem, um simples humano modificado, tinha feito o trabalho pesado enquanto eles ainda estavam recarregando seus bolteres. Saí do túnel horas depois. A luz do sol de Vigilus estava filtrada pela fumaça das batalhas, mas ainda era luz. O sargento dos Space Marines estava lá, me esperando perto da entrada. Ele estava coberto de sangue alienígena, sua armadura amassada em vários pontos. Ele me olhou de cima a baixo, seus olhos fixos na minha postura ereta e na falta de qualquer ferimento visível. "O ninho foi erradicado", disse o sargento, sua voz amplificada pelo comunicador do capacete. "Fizemos uma varredura tática. O patriarca está morto. Você teve sorte de sair de lá antes que o setor colapsasse." Eu apenas olhei para ele. Ele achava que eu estava fugindo. Ele achava que eu era um batedor que se escondeu enquanto a verdadeira guerra acontecia. "É", eu respondi, minha voz rouca mas firme. "Muita sorte." Passei por ele sem dizer mais nada. Karamazov e os outros inquisidores estariam me esperando em algum lugar na órbita, prontos para me trancarem de novo em uma cela de estase até que o Império precisasse de outro milagre sujo. Esse próximo episódio vai para dentro do que vem depois de Vigilus, a missão que Karamazov ainda não revelou, o preço que Hector Rex vai pagar por existir, e o momento em que até mesmo a arma mais perfeita começa a questionar quem a empunha. É mais denso, mais brutal, e vai responder perguntas que esse episódio apenas abriu. Se você quer acompanhar essa história e não perder nenhum capítulo, se inscreve agora no canal. O botão está logo abaixo. Um clique, e a continuação chega direto até você.